Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e nesse momento eu gostaria de discutir com você um pouquinho a respeito de variáveis epidemiológicas relacionadas a pessoa, lugar e tempo. Vamos lá? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você deixasse o seu like, clicasse no sininho para poder se inscrever no canal e continuar recebendo novos vídeos. E, caso você goste deste vídeo, compartilhe com seus amigos porque isso me ajuda bastante. O que eu quero fazer nesse momento é discutir brevemente algumas variáveis epidemiológicas, mas em particular vou me ater às variáveis temporais. Existem as variáveis de pessoas e de lugar, mas isso eu vou deixar para um outro momento. Então, para nós iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de apresentar alguns métodos utilizados em epidemiologia. O primeiro é o que nós chamamos de vigilância e observação, e como o nome sugere, trata-se basicamente de observar um doente para tentar identificar onde ele se contaminou, qual é o tempo que a doença levou para aparecer desde o momento da contaminação e principalmente se a pessoa contaminada, se a pessoa doente, apresenta alguma característica física que a torne diferente das demais. Com a vigilância e a observação, nós podemos então construir hipóteses para tentar entender o que causa aquela doença e quem estaria mais suscetível a ela. E por fim, uma vez tendo as hipóteses, nós passamos a testá-las através de estudos observacionais e experimentais. Em outras palavras, nós formulamos uma hipótese para uma doença e a confirmamos no momento em que observamos um doente e como o quadro dele evolui. Isso vale desde para a causa de uma doença, quanto para sabermos se determinado medicamento é eficaz no combate a ela. Assim, o que se objetiva é descrever detalhadamente todos os eventos relacionados à saúde das populações, a fim de encontrar padrões comportamentais de uma enfermidade. Desta forma, nós conseguimos determinar os grupos de risco, ou seja, aquelas pessoas que estão mais suscetíveis a essa enfermidade e que teriam risco de ter maiores complicações em virtude dela, bem como nós podemos analisar a espacialidade e a temporalidade de uma doença considerando as características físicas das pessoas. Ou seja, a partir da pessoa, a partir do conhecimento de quem é aquele doente, eu consigo identificar se onde ele mora ou se determinada época do ano favorece o aparecimento de uma doença. Então, quais seriam as hipóteses elementares no estudo de uma doença? A primeira é que toda mudança desfavorável no estado de saúde de uma pessoa não é aleatória. Em outras palavras, as pessoas não ficam doentes ao acaso. Há uma razão para isso. E isso é reforçado com a segunda hipótese, de que as doenças não atingem as populações de maneira uniforme. Ou seja, a população como um todo não é infectada da mesma maneira. Ela não é atingida por uma doença da mesma maneira. E justamente por isso, o que se busca são medidas preventivas e tratamentos. Então você parte do pressuposto de que uma doença não acontece por acaso, que determinados grupos vão ser mais suscetíveis a ela do que outros, e uma vez conhecendo isso, então busca-se maneiras de preveni-la e de tratá-la. Do ponto de vista epidemiológico, há 3 variáveis que são analisadas. Quem, ou seja, a pessoa que fica doente, se ela é alta, baixa, gorda, magra, idosa, jovem, a que grupo ela pertence. Quando, no sentido de identificar se a doença está relacionada a uma determinada época do ano ou não. E onde, para identificar se há algum lugar específico que está funcionando como foco da doença.
Especificamente ao tratarmos de variáveis temporais, nós partimos do pressuposto de que a ocorrência das doenças varia no tempo. Elas não vêm todas da mesma forma, no mesmo tempo, no mesmo período. A ocorrência é uma variável neste caso. E aí nós podemos classificá-las de que maneira? Em uma doença horária, e aí eu estou falando de surtos e epidemias que têm um foco comum, ou seja, ela se origina de um único local. Podemos falar de uma doença diária ou de uma taxa diária, e aí isso é mais utilizado quando estamos tratando de doenças infecciosas agudas de alta transmissibilidade, como o caso da Covid, por exemplo. Podemos falar de doenças sazonais, e aí a gente fala da variação mensal da doença, é o caso da gripe, que costuma aparecer nos períodos de inverno. Ou ainda podemos falar de uma doença anual, que se repete de ano em ano. E neste caso, ao tratarmos de doenças anuais, nós pensamos em tendências e em curvas epidêmicas ou curvas de infecção. Só a título de exemplo, eu gostaria de apresentar para vocês o gráfico que representa os casos de síndrome respiratória aguda grave ocorridos no Rio Grande do Sul em 2014. Perceba que os casos começam a se acentuar a partir da 15ª semana, o que daria no início de maio. E eles vão se tornando cada vez mais numerosos durante o período de inverno e tem uma queda logo na entrada da primavera. Então perceba, este gráfico identifica uma doença sazonal. Ela está muito mais atrelada ao período de inverno. E por que eu posso dizer isso? Porque no momento que eu pego outros gráficos de outros anos, eu vou ver essa regularidade. Além disso, veja que esta linha preta que está no gráfico, ela dá um indício daquilo que nós podemos chamar de grosso modo de curva epidêmica ou curva de contágio. E por que nós precisamos analisar as variáveis temporais? Primeiro, porque com elas nós podemos pensar em qualidade de vida, isto é, se eu tenho uma doença crônica, uma doença que dura muitos anos numa determinada região, isso afeta consideravelmente a qualidade de vida daquela população. Podemos pensar também em programas de controle, se nós soubermos antecipadamente que uma doença é sazonal. Além disso, podemos pensar na análise dos impactos das medidas adotadas ao longo de determinado tempo, por isso que o estudo temporal de uma doença é necessário. E, por fim, podemos analisar eventos causados por doenças. Então, a aplicação das variáveis temporais tem fundamentalmente o objetivo de identificar se aquilo que eu estou fazendo de fato tem surtido efeito na qualidade de vida da população, analisando o efeito dessas medidas ao longo de um determinado tempo. A variável temporal nos permite classificar doenças de duas maneiras. Nós temos uma variação regular, e nesse caso podemos falar em doenças seculares, sazonais e cíclicas. E temos também uma variação irregular, e aí nós estamos tratando de epidemias, pandemias e surtos. Nesse instante, eu quero só explicar o que significa o secular, sazonal e cíclica. Veja, quando eu tenho uma doença secular, eu digo que eu estou trabalhando com uma doença que atravessa décadas a fio, atravessa anos a fio. Um exemplo disso é o sarampo. Então, o sarampo é uma doença secular, porque ele existe há muitos anos. Uma doença sazonal é aquela que surge em determinadas estações do ano. O termo se deriva da palavra francesa saison, que quer dizer estação. Então, são doenças que aparecem somente em determinadas estações do ano. É o caso da gripe, por exemplo, que costuma ser muito mais incisiva no inverno. E uma doença cíclica é aquela que aparece de tempos em tempos. Ela não está atrelada a uma estação do ano, mas de tempos em tempos ela aparece. Um exemplo de doença cíclica é o sarampo.
No Brasil, de 3 em 3 anos, temos um surto de sarampo. Não há uma explicação clara do porquê isso ocorre, muito embora os médicos e epidemiologistas atribuam este fato à taxa de natalidade da população, o que produziria muitas crianças suscetíveis à doença, além dos movimentos anti-vacina surgidos nos últimos anos. Isto posto, vamos falar então das doenças irregulares e para isso nós vamos tratar de alguns conceitos que são amplamente difundidos e vamos tratá-los em detalhes. O primeiro conceito é o que nós chamamos de endemia. Endemia é a ocorrência de determinada doença que acomete sistematicamente uma determinada população em um espaço característico no decorrer de um longo período temporalmente limitado e que mantém uma incidência relativamente constante, permitindo variações cíclicas e sazonais. Em outras palavras, endemia é uma doença que acomete uma população que está num determinado local específico e é típico daquele local, e ela não tem uma regularidade. Os casos novos aparecem e você não consegue dizer que ela está atrelada a uma determinada estação do ano, e tampouco você consegue dizer que também ela vai se repetir de tempos em tempos, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 6 em 6 meses. Você não consegue dizer isso. Mas você sabe que naquele local as pessoas estão suscetíveis a pegar aquela doença. Um exemplo disso é a febre amarela em alguns países da África. Inclusive, uma das coisas que as autoridades sanitárias costumam exigir é o certificado de vacinação internacional para quem se deslocar para aqueles países onde a febre amarela é endêmica e também para quem retorna desses países. Porque o que se entende é a febre amarela não foi erradicada nesses locais e qualquer pessoa que vá para lá em qualquer época do ano está suscetível a ter essa doença. E não dá para observar uma regularidade nessa aparição de novos casos. O fato da pessoa estar naquele local já é o suficiente em qualquer período do ano, em qualquer época. Então, neste caso, nós falamos então de endemia. O segundo conceito é epidemia. Epidemia é a ocorrência de um claro excesso de casos de uma doença ou síndrome clínica em relação ao esperado para uma determinada área ou grupo específico de pessoas num particular período de tempo. Em outras palavras, eu digo que eu tenho uma epidemia quando numa determinada região eu tenho uma quantidade elevada de casos da mesma doença. E esses casos não estão sendo esperados, não é o usual. Então, quando uma determinada doença é responsável por um grande número de infectados num curto intervalo de tempo, eu digo neste momento que eu estou enfrentando uma epidemia. Por exemplo, nós já tivemos no Brasil a epidemia de dengue. A pandemia é uma epidemia que se dissemina por amplas áreas geográficas. O pan significa todo, e aí o que diferencia uma pandemia de uma epidemia é que a pandemia ela perpassa países. A epidemia pode ocorrer dentro de um mesmo país, mesmo de tamanhos continentais. Já a pandemia não. A pandemia é uma epidemia que se alastra por vários países num curto intervalo de tempo. E por fim, o surto é a ocorrência de 2 ou mais casos relacionados entre si, atingindo um grupo específico de pessoas, configurando um claro excesso de casos se comparado com a sua frequência normal. A diferença do surto para a epidemia é que a epidemia costuma atingir regiões maiores e o surto pode ser algo bem local. Por exemplo, todas as pessoas que foram em um determinado casamento começam a sofrer de diarreia. Então eu vou dizer que tem um surto diarreico atrelado àquele casamento, àquele local específico que é bastante restrito. Então o surto é utilizado muito mais para locais pequenos. Para regiões maiores, nós falamos de epidemia, e se a epidemia se alastra para outros países, aí nós falamos de pandemia.
Só a título de exemplificação do que entendemos por pandemia, este mapa se refere à pandemia de H1N1 ocorrida em 2009. Os países que estão pintados de preto são aqueles nos quais observamos óbitos em virtude dessa doença. Os que estão de vermelho alaranjado são aqueles que tiveram apenas casos confirmados. E os cinzas são aqueles que nem casos suspeitos apareceram. Então perceba que é uma doença que em pouco tempo se alastrou por todo o planeta. Daí o nome pandemia, pan de todo. As epidemias podem ser causadas por agentes infecciosos, como os vírus e as bactérias. Podem ser desencadeadas por substâncias tóxicas, a exemplo da febre do ouro ocorrida pela contaminação dos garimpeiros por mercúrio, e também pode ocorrer em virtude de uma deficiência nutricional. Como exemplo disso, temos o surto de escorbuto, que é uma deficiência da vitamina C, ocorrida em navios em torno do século XVI e XVII. O que faz uma epidemia variar, o que diferencia uma epidemia de outra, são alguns fatores. Primeiro, o tipo do agente, ou seja, aquilo que causa a doença. Segundo, se a população foi exposta à doença ou não. Terceiro, quais são as características na população que foi exposta a este agente infeccioso, a este agente que causa a doença. E, por fim, qual é a fonte de contaminação. Se é uma fonte comum, ou seja, vem tudo de um mesmo local, ou se é uma fonte progressiva ou propagada, isto é, uma fonte em que você tem um vetor de transmissão, por exemplo, de humano para humano, de humano para mosquito, de mosquito para humano, ou seja, isso é o que vai diferenciar uma epidemia de outra. Para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de apresentar então como é que você classifica uma epidemia. Perceba que no slide anterior eu falei aquilo que faz uma epidemia ser diferente de outra. Mas como é que você classifica com a epidemia no sentido de com o que estamos lidando, com o que está se lidando? Para isso, você investiga uma região menor, e aí você vai estar olhando para um surto e vai tentar responder algumas questões. A primeira questão, que é a mais relevante, é a seguinte: qual é a fonte de infecção? É uma fonte comum? E nesse sentido o que se pergunta é: ela veio de um único ponto de exposição ou foi algo contínuo e intermitente? Por exemplo, se eu tenho um surto diarreico ocorrido num casamento, porque as pessoas comeram algo estragado, então eu tenho um surto advindo de uma fonte comum de um único ponto de exposição. Agora, se de repente as pessoas se contaminaram porque estão bebendo água que está impregnada de metais pesados, então eu tenho uma fonte comum também, que seria a água, só que a população foi afetada de maneira contínua e nem todos tomaram a mesma quantidade de água contaminada no mesmo tempo. Então eu digo, é uma contaminação contínua e intermitente. Se não estamos lidando com uma fonte comum, então podemos estar lidando com algo propagado, ou seja, houve múltiplas exposições e, portanto, você já tem vários doentes circulando no meio dessa população e eles podem estar funcionando como vetores. Você pode ter doenças que passam de humano para humano, como sarampo, como você pode ter doenças cujo vetor de propagação é o mosquito, como a dengue, o zika vírus, a chikungunya, a febre amarela, a malária, dentre outras. Uma vez que eu identifico essas fontes, aí eu começo a tomar ações de controle adequadas para controlar a doença e evitar um grande número de doentes, e isso caracteriza o cerne daquilo que chamamos de vigilância em saúde pública. Por fim, uma forma de apresentar para a população como essa doença está evoluindo é através daquilo que nós chamamos de curvas epidêmicas. Então, as tais curvas que nós estamos vendo, principalmente agora para a Covid, são uma forma de mostrar a evolução da Covid, a evolução da doença, a evolução da contaminação. E ela se refere exclusivamente a pessoas que estão sendo
infectadas. Então, este conceito é importante. Curva epidêmica se refere a infectados. Do ponto de vista matemático, elas são funções. Mas aí nós vamos tratar dessas funções um pouco mais à frente. Mas é importante ressaltar que a curva epidêmica tem por objetivo mostrar a evolução da infecção, a evolução dos infectados, e elas podem sim ser descritas por fórmulas matemáticas. Mas, repetindo, isso nós veremos um pouco mais à frente. Perceba que nesse vídeo nós só trabalhamos especificamente com as variáveis temporais do ponto de vista epidemiológico. Em todo caso, se ficou alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Escreve aqui nos comentários para que eu possa continuar dialogando com você. Por hoje é só. Até a próxima!